Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Um podcast que veio para ficar e marcar teu coração. Se você está aqui nos assistindo é porque você está dedicando um tempo para poder meditar na palavra de Deus, buscar conhecimento e estar mais íntimo com o nosso Senhor Jesus. E o nosso objetivo é esse, fazer com que a sua espiritualidade, o seu conhecimento sobre Deus possa crescer a cada dia. Então, hoje nós estamos indo aí para a lição número 8, né? Que fala sobre ensinando discípulos. E você ainda, filho de Deus, se você ainda não tem a lição de Escola Sabatina, vai lá no app e baixe o aplicativo Escola Sabatina e você vai ter a lição gratuita para você em qualquer idioma. Se você quiser estudar em mandarim, você vai aprender mandarim naquela lição. Você tem mais de 65 idiomas para você estudar. Gratuito. Tem as lições anteriores, as próximas, à sua disposição. Vai lá e busque ter um contato com Deus diariamente através da lição. E aqui nós estamos aqui em agosto, 17 de agosto, a gente está chegando. Hoje é o dia da vigília da Asa, que eu vou falar um pouquinho sobre ela depois. Se você ainda, filho de Deus, não deu aquela moral pra gente lá no YouTube, vai lá, nos ajuda, se inscreva no canal, @PaulistaLeste, tá vendo o GC aqui embaixo? Clica no sininho e fique por dentro das novidades da nossa associação. E também comece a nos seguir nas redes sociais, mips.apl. Vai lá no Instagram e fique por dentro de todo o conteúdo da Escola Sabatina, os cortes do podcast, as novidades estão lá à sua disposição, tá bom? E para nós falarmos da lição 8, eu tive que chamar uma turma aqui da pesada aqui nossa, que esteve aqui uma semana atrás e está aqui novamente conosco. Temos aqui aquele que mudou a vida de muita gente. Alguns foram pro bem e outros que estão pagando o preço até hoje aí. Nós temos aqui o Coronel Ricardo. Coronel, muito obrigado por estar aqui conosco. É lá da igreja da Vila Formosa. É um homem estudioso da palavra de Deus. Um missionário. Muito obrigado por estar nos abençoando aqui, pastor. Manda um abraço para o seu povo. O Vila Formosa, um grande abraço. Mas como eu estou chegando de viagem lá de Lagarto, foi uma semana de oração maravilhosa. Quero mandar um abraço aí ao pessoal da Igreja Central de Lagarto, lá em Sergipe. E um grande abraço para vocês. Já estou morrendo de saudade. Temos aqui a presença do pastor Fábio de Sá. Lembra desse nome, não se esqueçam. Fábio de Sá. Esse é o pastor Leonardo. Esse é o famoso Barbosa. É isso aí. Pastor Fábio foi apresentador da TV Novo Tempo durante muitos anos, da Escola Bíblica Novo Tempo. Está agora como nosso líder de mordomia e saúde da Associação Paulista Leste. Pastor, muito obrigado por estar aqui nos abençoando. Tá, joia. Obrigado, pastor Leonardo. Nós estivemos juntos aqui, nós 4 na lição 6, né? Pulamos uma, estamos de volta. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Um abraço para todos os amigos da Associação Paulista Leste, região leste e norte de São Paulo. Só que eu sei, pastor Leonardo, que tem gente de outros cantos do Brasil que estão assistindo também, né? O pessoal aí, eu acho que o pessoal compartilha. Tem que compartilhar, né? E compartilhando vai para todos os cantos do mundo. Um abraço para todos, estamos juntos mais uma vez. É um prazer estar com todos os colegas aqui. E temos a presença do nosso ilustre pastor Wilson Guimarães. Pastor que é o nosso ministerial, departamental do Lar e Família, da terceira idade, né? Tem mais algum, pastor? Não, só isso aí. Tá. E já está de volta. Nas horas vagas, ele é casado e tem ainda 2 filhos aqui em São Paulo. Na verdade, tem 4 filhos, né? Exato. 2 filhos que estão estudando medicina. Sim. Manda um abraço pro teu povo, pastor. Muito obrigado por estar aqui conosco, nos abençoando. Primeiramente, eu queria agradecer, pastor Leonardo, por mais uma oportunidade de estar aqui com você, com o pastor Fábio, Coronel Ricardo. É uma alegria muito grande estar com vocês. E mandar um abraço, né? Primeiramente para minha família, minha esposa, meus filhos, né? Que as poderosas mãos de Deus sempre estejam com vocês. Mandar um abraço também para todos os que trabalham efetivamente no Ministério da Família e no Ministério da Terceira Idade. Que Deus possa dar muita motivação, ânimo a vocês. E aos nossos queridos diáconos, diaconisas, anciãos que estão espalhados pelo campo da Associação Paulista Leste. Muito bem, e para você ver, mês de agosto é um mês considerado pela igreja o mês da Asa
Ação Solidária Adventista. Hoje nós estamos tendo uma vigília muito especial, que estamos tendo uma caravana em parceria com o Departamento de Evangelismo da Associação, aonde muitas pessoas vão estar tomando a decisão ao batismo. Vai ser uma grande celebração. A vigília da ASA, a equipe da ASA já está convocada para esse momento, tá bom? Não fique de fora, das 16 horas às 21 horas na Igreja da Vila Maria. Qual igreja? Vila Maria. Vila Maria. Teremos a presença ali do pastor do quarteto Hebron, teremos o pastor Jefferson como orador, nosso presidente, pastor Luiz Otávio, estará lá, e nosso evangelista, o pastor Leonardo Martins, que é o irmão rico da história. É lógico. Tem dois Leonardo, eu sou pobre, ele é o mais rico. Vamos lá. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Pastor Fábio, pode nos abençoar nesse momento? Vamos orar então. Bondoso Deus, muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez estarmos na Tua presença e aprendendo da Tua palavra. Amém. Pedimos sabedoria dos altos céus, tanto a nós que estamos aqui, quanto cada um que estará acompanhando. Nos ajude a vivermos uma experiência contigo e tornarmos prático aquilo que aprendermos aqui. Pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Ensinando discípulos, parte 2. Semana passada nós tivemos ali com o pastor Fabrício, a doutora Renata, juntamente com o pastor César, falando sobre a parte 1. E hoje nós vamos falar sobre a parte 2. Marcos capítulo 10, verso 45 diz: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse texto eu acho ele fantástico, porque Jesus ele já quebra o conceito de pensamento messiânico que os judeus tinham. Ele veio para salvar não aqueles que pensam estar salvos, mas para salvar aquilo que estava perdido. Como que nós podemos trazer isso para nosso pensamento, para nossa fé? Porque às vezes tem gente que pensa de uma forma muito errônea, achando porque eu sou adventista, que eu sou batizado, porque eu sou vegetariano, porque eu sou mais santo, que eu não sei o que, eu já estou com um passaporte carimbado com visto para a eternidade. E na verdade eu acho que não é muito bem assim. Como que a gente pode trabalhar isso para o nosso dia a dia, pastores? Eu queria iniciar aqui, pastor, dizendo que esse texto de Marcos 10, 45, ele mostra a essência, a razão, o motivo pelo qual o nosso Senhor e Salvador Jesus veio a essa terra. O texto é claro em dizer: ele veio para salvar, ele veio para servir. Enquanto nesse nosso mundo moderno nós vemos as pessoas tentando levar vantagem em tudo, serem servidas, serem aí beneficiadas de alguma maneira, o texto ele é enfático ao dizer que Jesus ele veio para servir e para dar a sua própria vida em prol daqueles que estavam perdidos. Eu estava pensando em cima do que o pastor Wilson estava mencionando aqui. Tem um contexto bem interessante de Jesus, quando ele estava prestes a morrer. E ele foi fazer a Santa Ceia. Exato. Né? Jesus foi fazer a Santa Ceia. Naquele contexto, Jesus fez o quê? A primeira lição que ele trouxe, pastor Wilson, coronel também, ensinar as pessoas a servir. Ele estava no momento mais difícil da vida dele, estava para morrer. De repente ele faz o quê? Lava os pés. E isso me fez lembrar de um livro que chama assim, O Último Degrau da Liderança. Né? O mais alto grau de um líder. Né? Quem dera, só para contextualizar, quem dera os presidentes, os pastores, os pais, as mães, os filhos, entendesse esse princípio de Jesus. Então, na capa do livro é bem curioso que tem assim, o mais alto grau de um líder, na capa está Jesus lavando os pés dos discípulos. Então, qual o maior líder que existe? O que serve. Jesus começou trazendo no início da lição para a gente o seguinte, em cima do que o senhor mencionou, pastor Wilson. Jesus veio salvar e servir. E essa é a principal lição que eu acho que essa lição vem trazer para a gente aqui. Tudo que nós fizermos nesse mundo não é para ser capacho de ninguém, não é isso. Mas com o objetivo de servir as pessoas e de salvar as pessoas também. Nós temos, é muito interessante, os dois pastores falaram, tanto o pastor Fábio como o pastor Wilson, nós inventamos uma técnica da pirâmide invertida. Mas Jesus já usava isso desde aquele princípio, desde aquele início, desde quando ele veio para cá, porque ele servindo as pessoas, ele conseguiu fazer uma coisa com 12 homens
Mas ele fez uma revolução. O mundo se divide em 2 períodos, antes dele e depois dele. E aqui a gente vê que o servir tem uma conotação de estar presente, principalmente nas dificuldades, principalmente quando as pessoas mais carecem. Puxa vida, no exemplo que o pastor Fábio deu da Santa Ceia, ele devia, o correto seria um escravo, uma pessoa mais humilde, serviçal daquela casa, lavar os pés. Como ninguém fez isso, ele lavou. Tanto que Pedro fala, não vai lavar os meus pés. Não vai lavar, não. Não, de jeito nenhum. Mas Jesus está mostrando que nós precisamos, como líderes, 2 pastores, eu tive muita gente sob meu comando quando eu estava na ativa. Isso é muito importante, porque as pessoas têm que sentir confiança. A gente só sente confiança naquelas pessoas que se colocam no mesmo grau, na mesma posição da gente nos momentos de dificuldades. E aqui a gente vê que Jesus fez exatamente isso. Coronel, e é curioso, a gente esquece que as pessoas têm uma leitura. Né? A gente, vamos pegar programas de televisão. Se você for falso, pode ser uma senhora que nunca estudou comunicação, uma senhora de uma maneira simples, ela vai conseguir fazer uma leitura. O seu não verbal, né? O não verbal. O não verbal. A expressão verbal é muito forte. Por que Jesus carregava pessoas? Porque as pessoas conseguiam ler nele verdade. Elas conseguiam ver verdade nas palavras dele e nas ações dele. Né? Não era uma mera retórica. Não. Palavras ditas ao vento, né? Eu vejo assim, o discurso que Jesus fez para Zaqueu. Ele falou nada. Acho que só o olhar, só a presença dele fez a mudança. Então, a gente percebe que isso que você falou é muito importante. Quando a gente olha todo esse contexto, eu fico assim, com um coração maravilhado. A sabedoria que Cristo teve para poder conduzir as coisas. Eu fico olhando assim, gente, eu já tinha... Se fosse o Leonardo aqui, eu já tinha dado um tapa na orelha de uns 2 ali, para ver se a fama pegasse e daí acabava acordava o problema, pra né? vida. Ver se a pessoa acordava pra vida. Acorda aí, meu. Por que você tá perdendo tempo para falar uma besteira dessa pra mim, né? Mas de Jesus é Jesus e Leonardo é Leonardo, né? Graças a Deus. E eu vejo essa tentativa do povo em querer encurralar Cristo no contexto de domingo, casamento. Só podia ter separação se fosse da vontade do marido, a mulher podia ser espancada, podia ser abusada, podia acontecer tudo com ela. Mas se o marido a repugnasse, quer dizer, não, você está liberado. E Jesus ele começa a dar agora um discernimento. Meu filho, adultério, tá bom. Mas se você pensou de uma forma impura, você já adulterou. Jesus não participou de nenhuma escola rabínica. Não estava no Shemai, não estava nada. Hillel e Shammai. Então, cada um dos rabinos de época, eles tinham uma escola. Sim. Então, quando a gente vê que Hillel, ele era mais brando, é mais tranquilo, ele até... Meu professor falou assim, queimou o feijão, era motivo de divórcio. Sabe? Então, aí a gente começa a ver que eles colocam Jesus numa armadilha, justamente para ver que posição que Jesus toma. E aí ele vai, de novo, sem tradição, sem mandamentos humanos, ele volta à palavra. A origem de tudo. A origem de tudo. Vai ter quando existe uma traição. Quando a pessoa... Ouve o ver. São as 2 coisas e acabou. Então a gente vê que Jesus, nesse plano de casamento, de novo, através da palavra, ele quebra as tradições humanas. Aliás, tem uma coisa que os fariseus eram especialistas, é tentar cutucar Jesus. Sim. Né? Eles adoravam cutucar Jesus. Não, né? e eles sabiam a resposta, mas eles perguntavam para colocá-lo em situação de cheque. Né? Em cima do que o irmão mencionou, é o seguinte, o texto de Mateus 19, 4-6, fala assim, no princípio o Criador os fez homem e mulher. Então, assim, Jesus sempre usava o quê? A palavra. A palavra. Porque, numa lição anterior, o pastor Wilson até comentou algo, né? Se a gente vai para a palavra, não tem Shammai, não tem Hillel, não tem ideia de um, não tem o conceito do outro, não tem um gostinho da igreja, não tem os padrões ali. É a palavra falando e aí não tem conversa, né? Mas 3 coisas que eu acho interessante que Jesus coloca, que é o princípio ali do casamento. O que é? Heterossexual. Homem e mulher. Segunda coisa,
monogâmico. Um homem e uma mulher. Não é 2 homens, 3 mulheres. Não. Não. Homem e mulher, um homem e uma mulher e perpétuo. Para sempre. Então, Jesus falou, ó, essas 3 coisas são a base. Se você entende isso, você está vivendo de acordo com a palavra. É claro, e aí a gente entra na questão, foi até mencionado, que existem os pormenores, as exceções, uma traição, uma morte. Mas quando Jesus coloca o princípio bíblico dessas 3 coisas, ele já começa a quebrar a realidade dos argumentos de Hilel, de Shammai, e traz uma grande lição de vida para nós também. Né? E o incrível é que essas 2 escolas, mencionadas aqui na lição de domingo, o objetivo principal deles não era com o casamento. O objetivo principal deles não era com a família. Ou enaltecer isto, ou em detrimento daquilo. O objetivo deles era colocar Jesus numa situação complicada. Era tentar induzir a pessoa de Jesus ao erro. Então a preocupação deles, pastor Leonardo, não era com o casamento, não era com a família. A preocupação deles era induzir a pessoa de Jesus ao erro. Queriam provocar a fúria de Cristo, porque quando eles perguntam sobre o casamento, eles já estavam falando diretamente de Herodes, que havia se casado havia se separado da esposa e casado com a mulher do irmão. Com a cunhada, né? Com a cunhada. Aonde João Batista foi recriminá-lo, ele foi preso e a mulher foi lá e pediu assim, dá a cabecinha dele aqui numa bandeja, que era o primo de Cristo. E Jesus chorou pela morte do primo. Então eles queriam despertar muitas coisas no coração de Jesus. E Jesus, com toda a sabedoria divina, ele conseguia colocar de lado a sensação humana e aplicar a sabedoria divina no momento. E aonde nós entramos no contexto de Jesus e as crianças, você vê de uma forma muito clara, quando você ouve sobre Platão, Aristóteles, os grandes pensadores do passado, nenhum deles dava atenção às crianças. Somente aos adultos. As crianças, naquela época, elas eram olhadas assim como inferiores, né? Elas eram tidas assim como escravos, assim, dentro de um olhando do ponto de vista de valor, né? Ela tinha quase o valor de um escravo, né? E Jesus, ao iniciar o seu ministério e no desenvolvimento do ministério como um todo, ele colocou as coisas no seu devido lugar, inclusive dando a devida importância que as crianças merecem, né? Trabalhando com elas, mostrando o seu valor. E eu acredito que isto, querida igreja, amigos que estão nos acompanhando aí nessa transmissão, é que hoje nós temos que dar também esse devido valor para as nossas crianças. Elas são o futuro da nossa igreja, elas são o nosso amanhã. Como que nós vamos ter uma igreja saudável? Como nós vamos ter uma igreja próspera se nós estamos aí minando as forças daqueles que vão nos representar amanhã? Ele me fez lembrar, né, que aquelas crianças eram educadas pelo escravo mais intelectual, os pedagogos, né? Os futuros pedagogos, né? Então, o que acontece? Eles eram um plano secundário. Mas o que me encanta na criança é que ela briga com a outra criança, ela tem qualquer problema, 5 minutos depois ela já esqueceu. Ela Exatamente. Então, esse sentido de não ter nenhuma maldade, não ter nenhum preconceito, é muito bonito. Será que nós temos, como cristãos, alguns preconceitos quando nós encontramos algumas pessoas que não comungam do mesmo pensamento que a gente? Pastor Fábio, só um minutinho, por favor. Interessante, o coronel Ricardo mencionou, pastor Leonardo, uma situação bem interessante. A atitude, o modo de uma criança, né? Uma criança vê a outra, ela acabou de conhecer outro menininho, outra menininha. Meu grande amigo, minha grande amiga, acabou de conhecer. Nós, já adultos, com esse nosso jeito de ser, né? Isso não acontece. E as crianças, com o jeito que elas têm de ser, de viver, né? Elas ensinam grandes lições para nós. E Jesus, ele ia na contramão, né? Ele sempre pegava o desvalorizado e trazia como exemplo. Se for para a gente pegar hoje, a gente vai pegar um CEO de uma empresa. Olha que exemplo. Jesus falava assim, olha, vou dar um exemplo para vocês. Porque a gente tem a tendência do quê? Eu ensino as crianças. Só que Jesus falou assim, vou mostrar quem que ensina vocês de verdade. São as crianças que ensinam vocês.
E isso ele falou até para os discípulos, né? Os discípulos, tira essa criança, deixar vir as minhas. Até aqueles que estavam perto dele não entendiam direito a dinâmica de Jesus, né? Então, olha o que o texto diz. E disse, Mateus 18, 3-4 diz assim, e disse, eu lhes asseguro que se vocês não mudarem e não se tornarem como crianças, de modo algum entrarão no reino dos céus, ou no reino de Deus. Por quê? Porque uma criança, o pastor Wilson já mencionou por alto ali, ela é espontânea, ela é sincera. Se você falar assim, você pergunta uma criança, o que você quer ser quando crescer? Quero ser astronauta. Para ela não tem impossível. Isso mostra uma fé que Jesus falou assim, você tem a fé de uma criança de acreditar que ela pode ser astronauta? Você vira adulto, você fala, não, muito difícil ser astronauta, não sei o que lá mais. A criança tem fé. A criança é sincera. Você quer saber se você tá feio ou não? Não pergunta pro adulto, pergunta pra criança. Pergunta pra criança. E ela vai falar, você é feio, eu tenho medo de você se ela assustar. E outra, não tô fazendo uma comparação dos dois, mas eu tô falando a espontaneidade. Criança é igual um animalzinho. Se ele tá brincando com você, é que ele percebe verdade em você, a criança. Se ela se afastar muito de você, é que ela já percebeu que normalmente não tem coisa boa. A criança é sincera. E Jesus, né, pegou a criança em vez de temos que ensinar essas crianças a deixar de lado. Não, vou pegar aquilo que vocês humilham, que vocês deixam de lado, colocam um escravo e vai trazer lição de vida para todos vocês. Se vocês não tornar que nem elas, o céu não é para vocês, não. Eu era pastor quando foi fazer a reforma do novo inário da igreja. Existe uma sessão de música para as crianças agora. Um líder chegou para mim assim, isso aqui, pastor, a igreja está perdendo o rumo. Eu falei, por quê? Colocaram a música de criança no inário. Vê se pode isso, que não sei o que. Eu falei assim, e criança não vai pro céu, não? Não, e pastor, Meu filho não merece ter um momento de adoração dentro do inário da nossa igreja? Você falando de igreja, para vocês que não conhecem a igreja adventista, nos cultos tem um momento especial para a criança. Ela vai escutar uma história bíblica, vai participar ativamente da nossa doxologia. Por quê? Porque é o nosso futuro. Então nós investimos em crianças. Exato. Tem o Ministério da Criança, tem os adolescentes, tem os desbravadores. Nós cultivamos para as crianças serem realmente, como o pastor Wilson falou, o futuro, né? Eu queria só convidá-los a lerem comigo aquilo que está em Gálatas 4, 1 e 2, para ver como que as coisas elas eram encaradas, como as coisas elas eram vistas naqueles dias. Gálatas 4, 1 a 2 diz assim, digo, pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Ou seja, olha a comparação que eles fazem. Embora ele fosse filho ali do dono das terras, por mais que ele fosse herdeiro, talvez de grandes fortunas e riquezas, mas aqui diz que durante o tempo em que ele é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Então, essa era a maneira equivocada como as crianças elas eram vistas naqueles dias. E aonde que a gente olha para uma questão importantíssima para a vida. Meu irmão, tenha paciência com as crianças da tua igreja. Você foi criança um dia. Tiveram paciência para você se tornar um adulto hoje. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu ouvia a historinha. Foi um ancião que me deu estudo. Ele contava a historinha das crianças. Eu sentava lá na escadinha. Ele olhava pra gente e falava assim, olha, vocês vão ser o futuro da igreja. Eu olhava pra cara dele assim, mas esse homem tá louco. Pirou de vez. Vai fazer quase 13 anos que eu sou pastor. Então, assim, eu fico olhando. Essa geração é a que vai ver Jesus voltar. Quando eu olho para o encontro que nós tivemos em Brasília, a respeito sobre a geração, falando sobre a nossa juventude, e eu vendo as palavras do pastor Bulhon, ele com lágrimas nos olhos, dizendo ao povo assim, gente, eu preguei, eu tentei, mas não foi o bastante. Eu creio que não precisa ter mais uma geração para Jesus poder voltar. Essa geração pode terminar a pregação do evangelho. E a gente tem que acreditar nisso e viver isso. Pastor Leonardo, você falando das irmão e criança, eu me lembrei que uma vez eu fui conversar com um pastor, eu esqueci o nome dele. Ele foi o criador do batismo da primavera, que é o batismo, para quem não é adventista, no mês de setembro, é o momento especial que a igreja adventista tem para batizar os pré-adolescentes, os desbravadores e tal.
Daí ele falando, quando ele criou o Batiza Primavera, um irmão chegou para ele e falou, pastor, não tem como batizar não. Criança de 10 anos, 11, 8, 9, porque esse menino, ó, daqui a pouco sai briga ali, não sei o quê, e apronta. Ele falou assim, irmão, se for assim, não dá nem para os adultos batizar. É verdade. Porque então briga aqui, não sei o que lá. É verdade. A diferença é que uma criança, 5 minutos, 1 hora depois, ela resolveu, né? O adulto ali, a criança brigou, o pai e a mãe viram a cara um pro outro e fica o resto da vida. Então, assim, Jesus, voltando ao que Jesus falou, ó, aprendam com as crianças. Aprendam de mim com as crianças. Humildade, perdão, misericórdia. Porque se a gente for analisar quem é bom, quem é... Não tem adulto melhor que criança, não, né? É um grande desafio nosso é se tornar como elas, né? Pastor Fábio, você tocou num ponto aí muito importante e que todos nós devemos aprender com as crianças, que é a questão do perdão. Eu me recordo, pastor Leonardo, naquele período do 4º ano da faculdade, em que nós, pastores, aliás, teologandos, saímos para fazer uma semana de oração. No 4º ano, isso é comum na vida nossa, daqueles que estão pensando em fazer teologia. E eu fui para uma cidade, aqui de São Paulo, não vou falar o nome da cidade, e lá eu encontrei... Deve ser uma cidade pequenininha, né? Eu fui para uma cidade aqui do interior de São Paulo, uma cidade muito bonita, por sinal, e lá eu encontrei uma situação assim inusitada. Ao final da semana, nós íamos ter uma cerimônia de Santa Ceia. E aí uma pessoa me procurou, dizendo, olha, eu estou em dúvida se devo ou não participar da ceia. Eu falei, mas o que impede, irmão? Aí ele me relatou uma situação, que há 17 anos ele vivia na mesma igreja com uma determinada pessoa e há 17 anos não se falavam. Nossa. Dentro da igreja, há 17 anos viviam como inimigos. Eu imaginei que fosse alguma coisa assim muito séria, algo muito complicado que havia acontecido. E eu procurei saber o que aconteceu. Os dois, eles eram sitiantes. E um deles era um pouquinho mais descuidado com as cercas de arame. E o animal lá acabou ultrapassando os limites e foi lá para uma roça de milho e fez um estrago. E por esse motivo, há 17 anos não se falava. E eu perguntei, o quanto da tua roça de milho o animal lá do teu vizinho estragou? Ah, foi quase uma saca de milho. Eu falei, 17 anos sem se falar, vivendo como inimigos, sem participar da Santa Ceia, por causa de uma saca de milho. Então, essa é a realidade. E aí o pastor mencionou a questão das crianças, né? Elas podem até ter as suas dificuldades, mas em seguida se perdoam e vão brincar juntas, vivem juntas a vida. E já os adultos, não. 17 anos, frequentando a mesma igreja, mas como inimigos, sem se falar, sem participar da ceia. Motivo? Algumas espigas de milho. E onde a gente entra pro melhor investimento que a gente pode fazer na vida. A gente vê o encontro de Jesus com o jovem rico. Alguns historiadores dizem que ele poderia ter sido o 13º discípulo, que Jesus o convidou. E ali você vê a tristeza de Jesus depois que esse homem não decide largar, se desprender das coisas materiais. Eu acho a frase que Jesus diz uma das mais fantásticas da história. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Às vezes a gente se prende em tanta coisa nessa terra que a gente se esquece do essencial. Que o tempo que a gente perde aqui, a gente se esquece que existe uma eternidade para nós. Como que eu posso melhorar meu investimento aqui? Agora eu não estou falando de investimento físico, né? Não estou falando de financeiro, mas um investimento que vai me gerar uma eternidade. Como que eu posso fazer isso? A pergunta que Jesus faz para o jovem rico faz para Jesus é: como eu posso herdar? Ou seja, para que a gente possa herdar alguma coisa, a gente tem que fazer parte da família, porque senão não tem herança. Já que a gente está falando, né, o pastor Leonardo Martins vai deixar uma herança muito grande, né? Então tem que fazer parte da família dele para que ele tenha direito. Mas aqui ele está dizendo justamente isso. O jovem rico, ele tinha um problema. Veja, ele foi tão sincero que ele falou: eu guardo todos esses mandamentos. Ele era sincero nisso, ele não estava falando da boca para fora. Tanto que Jesus, no texto paralelo, ele fala assim, Jesus o amou. Mas tinha uma coisa que o prendia nesse mundo, que era a riqueza. Ele tinha outro Deus perante
com o nosso Deus verdadeiro, que era o dinheiro. Amor ao dinheiro. Então nós precisamos investir. Então o pastor é de mordomia. O que é a mordomia? É nós devolvermos a Deus aquilo que Ele já nos deu. Não é coisa diferente disso. É coisa a gente investir no reino dos céus, investir nessa comunhão com Jesus, para que possamos nos alimentarmos todo dia aqui da palavra. E a lição da Escola Sabatina é um dos grandes exemplos de alimento espiritual, né, pastor? Cada um tem sua luta, né? Cada um tem seu desafio. E Jesus, ele sabia exatamente onde tocar em cada um, né? Eu gosto muito do que Ellen White diz acerca de Abraão. Ela fala assim, Abraão tinha entregue tudo para Deus. Saiu da terra dele, da parentela. Não é fácil uma pessoa abandonar tudo e seguir os planos de Deus. Mas ela falou assim, mas faltava uma coisa. Entregar o filho. Foi ali o teste final. Então, assim, Deus testou Abraão como? Com o filho. Deus testou o jovem rico com o quê? Com o dinheiro. Porque ele sabia que era aquilo que faltava. Então, assim, Jesus, ele trabalha com cada pessoa de acordo com aquilo que ele sabe que é o ponto fraco dela. Nesse aspecto foi dinheiro. E Jesus quis dizer o seguinte, olha, não pode servir a dois senhores. Ou você vai servir de certa maneira, não foi nesse contexto, nesse momento, mas a lição que a gente pode aprender, né? Ou você coloca a tua vida 100% nas minhas mãos, ou o dinheiro é prioridade para você, né? Agora, já que você mencionou de mordomia, eu tomo a liberdade de mencionar aqui, né? Eu costumo, quando eu faço alguns treinamentos, converso com alguns irmãos, eu costumo dizer o seguinte, nós, se você é adventista ou não, a gente costuma usar um texto da Bíblia que diz assim, 10 menos 1 é igual a 0. Se você guarda 10 mandamentos, ok. Se você guarda 9, é como se não guardasse nenhum. Os princípios de mordomia são tempo, talento, tesouro e templo. O corpo, os meus dons, o tempo que eu gasto com Deus e o dinheiro também. Então, será que 4 menos 1 não seria igual a 0 também? É uma reflexão apenas. Não, eu vou na igreja, eu me dedico a Deus, eu uso os meus dons, o meu tempo. Não, mas o meu dinheiro, aí não toca não, porque esse aqui é meu. A questão não é o dinheiro. A questão é que Jesus pede o que da gente? Ao completo. É tudo. É tudo. Ou você entrega tudo, ou você não entrega nada. Então, nesse contexto, Jesus quis dizer o seguinte, olha, você pode fazer o que for. Falou para o jovem rico, você guarda os mandamentos, é uma pessoa sincera, mas está faltando uma coisa para ser completo. E ele não quis entregar por completo. Abraão entregou por completo. O que faltava para ele, o filho, e que é o que mais pesava nele. E a pergunta que cabe a nós é o seguinte, estamos nós entregando o completo? Esse eu acho que é o desafio que Jesus deixa através dessa história aqui. A própria lição da Escola Sabatina aqui, na parte de terça-feira, ela menciona e ela fala claramente que as riquezas, elas são sedutoras. E alguns são tão levados por essa sedução que elas arrebentam com a sua própria saúde atrás das riquezas. Ou destroem a própria família, não dedicando o tempo que a família precisa, correndo atrás das riquezas. Então Jesus, nesse momento, ele está querendo mostrar o que realmente tem valor para o céu. E não são as riquezas, não são essas coisas, os móveis e os automóveis. O que tem valor para a pessoa de Jesus é uma vida de comunhão primeiramente com Ele e nós estarmos de bem com aqueles que nós amamos. Sabe, pastor, a gente linkando, nós falamos das crianças, como a criança precisa da presença do pai e da mãe. Muitas vezes, na minha profissão, eu via as pessoas, pelo salário que ganhava, pelas condições de trabalho, ele passava uma grande parte da vida trabalhando. O policial militar, ele trabalha muito e muitas vezes esquece da família. Os filhos crescem sem a presença do pai ou da mãe. E a gente percebe o reflexo que tem que dar isso. A criança precisa dos pais, precisa do contato. A Ellen White diz que a gente forma a personalidade da criança até os 7 anos de idade. É essa a fase que nós temos que investir para que as pessoas depois sigam o caminho, né? Ensinar o que a criança tem que fazer até ter idade para, quando a velhice, não se afastar. E é onde nós partimos para a parte para o início da quarta-feira. Vocês podem beber do meu cálice? Essa pergunta de Jesus foi muito profunda. Será que nós estamos dispostos a participar do cálice de Cristo?
Porque é muito fácil beber daquilo que me convém. Uhum. O difícil é eu ter que abrir mão da minha vida para participar de algo que convém a você. Como dizia um professor meu de teologia, alguns conheceram aqui, pastor Amin Rodor, ele falava assim, Jesus não veio pintar o pavão, nem dourar a pílula, né? Uma frase já conhecida aí, né? Uhum. Jesus veio jogar real, né? Sendo bem atual na fala. Jesus não veio falar assim, vem que eu vou te dar, vem que vai ser assim. Ele foi falar assim, carne e sangue, mas eu ressuscitarei no último dia. Beber do meu cálice. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Pegar um gancho do jovem rico. O jovem rico saiu, de repente os discípulos chegam para Jesus, pegando o gancho aqui pro meu cálice, né? Senhor, o jovem rico foi embora, que vantagem que a gente tem de seguir? Teve um questionamento para Jesus. Senhor, ele foi embora, vai ganhar o dinheiro dele. Ele falou assim, a bênção dele está dada. Ele vai ganhar o dinheiro dele e vai usufruir do dinheiro dele. Mas o que eu tenho para vocês é a vida eterna. Ponto, acabou. Então, assim, haverá cálice, haverá sangue, sim. Esse é um papel do cristão, entender isso. A gente tem que, quer tornar um cristão, tem que participar do cálice com Jesus. Mas vai compensar, vai valer a pena no final. Se a gente tem esse alvo, se torna mais suave pra gente. Se torna mais fácil pra gente. Eu acho que a lição, ela é muito clara, especialmente quando menciona aqui o nome de Tiago e João, né? Qual que era a preocupação deles? A preocupação deles era com posições, de que lado eu vou sentar. À esquerda ou à direita? E isto, pastor Leonardo, pastor Fábio, coronel Ricardo, é muito comum nos nossos dias. As pessoas brigando por posição, querendo o status da coisa, né? E Jesus mostra claramente que estas coisas elas não levam a lugar nenhum. E se nós devemos nos preocupar com alguma coisa, não é com a posição, que lugar que eu vou ocupar, aonde eu vou estar, se aqui ou ali, não. A nossa preocupação deve ser estar intimamente ligado à pessoa de Jesus e estar disposto a beber daquele cálice. E como o pastor está dizendo, a partir do capítulo 8 do Evangelho de Marcos, nós já temos Jesus passando a última semana, a semana derradeira do seu ministério. Eles já estavam no finalzinho do ministério de Jesus. Jesus estava subindo para Jerusalém e eles ainda estavam preocupados com o Messias, guerreiro, militar, queria reconquistar a glória. Naquele momento, eles ainda não tinham entendido que o reino era o reino dos céus. Isso nos fez assim, será que hoje, nos dias de hoje, nós vemos que seguir Jesus é para herdar o reino dos céus ou é para alguma coisa material? Porque a gente vê muita gente, olha, você me dá isso, que vocês vão ganhar isso, faz uma barganha com Deus. Não tem barganha. A nossa vida é para investir na vida eterna. E ela é de graça. Nós precisamos só aceitá-la. Quando a gente aceita, tem que ter transformação na nossa vida. Isso é claro. E é onde a gente para pensar, né? Jesus apresenta o caminho para um cara que foi até ele. Agora entra na história um homem gritando diante da multidão. Eu até tenho um sermão que eu coloquei o nome, sermão sobre Bartimeu, ganhando milagre no grito. É o nome do sermão. Tem hora que na vida parece que a gente vai ter que gritar mesmo. A sociedade vai tentar nos calar. Porque a multidão tentou abafar o grito de Bartimeu. Exatamente. O problema, pastor Leonardo, não estava com a pessoa de Jesus. Não. O problema estava com a multidão que queria abafar a voz daquele que clamava, e a mesma pedindo multidão, por misericórdia. A mesma multidão que abafou depois, quando ele falou, vem, incentivou. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu acho interessante, você vai de um extremo ao outro dentro dessa história. E Bartimeu, na verdade, quando a gente olha Bartimeu, não é o nome do cego. Bart quer dizer filho. Filho de Timeu. O nome do cego, se nós formos analisar, nome tinha. Não tinha nome. Um anônimo. Ele havia perdido essa característica. Ele perdeu o simbolismo da vida. Ele não tinha um nome. E era uma pessoa marginalizada junto com as viúvas, com os órfãos. Era uma pessoa que estava abaixo da casta da sociedade, diante de qualquer coisa. E Jesus, nesse momento, ele faz uma pergunta que parece simples, gente. Tão simples, mas que para mim é perturbadora. O que queres
que eu te faça? É muito fácil a gente pegar a Bíblia hoje, ler Salomão. Salomão, olha, é um Senhor que me dê sabedoria. Ah, vou imitar Salomão. Tá bom. Você quer sabedoria para quê? Para ficar rico? Para ter fama? Você quer ter... Qual é o sentido da tua sabedoria? Hoje, se Deus parasse aqui nesse podcast, parasse para você que está nos assistindo e fizesse a pergunta: filho, o que queres que eu te faça? Qual seria a nossa resposta? O que nós podemos tirar de lição de tudo isso? E já fazendo um ensejo final, porque nosso tempo já está se exaurindo. Pastor Fábio. Olha, uma lição... Você estava falando aqui, eu estava pensando, né? O Deus criador do universo, que pode tudo, chegar para alguém e falar assim: o que você quer que eu faça? Eu fico imaginando que privilégio para a gente, privilégio para esse homem e para nós que estamos em casa, sabendo que o mesmo Deus hoje, ele não vai falar audivelmente, mas ele pode chegar diante de nós, os nossos desafios, e falar assim: ó, o que você quer que eu faça? Não é um presidente chegando que tem suas facilidades, mas tem a sua limitação. Não é um homem ricaço, mas é o Deus Criador chegar pra gente e perguntar o que você precisa, né? Não tem aquele negócio do gênio lá que faz 3 pedidos, um gênio. Não, temos um Deus que tá falando: o que você quer que eu faça? Então, assim, no dia de hoje, para quem tá em casa, que tal a gente rasgar o coração para Deus, né? Se a gente for fiel a Ele, Ele pode nos abençoar acima do que a gente pode imaginar. Esse é o nosso Deus. Amém. E aí, quando a gente vê o que queres que eu te faça, que pergunta, se fosse hoje, para mim, seria difícil de responder. Mas para ele sabe. Ele não pergunta para quê? Saber o que eu quero. Ele sabe o que eu preciso. E ele vai responder. Então a gente olha aqui, aquele homem estava marginalizado, ele estava parado à beira do caminho, Jesus andando por todos os lugares, fazendo os seus milagres, cumprindo a sua missão, e ele estagnado. E quando ele diz assim, que eu torne a ver, ou seja, ele tinha visto em algum momento. E quando ele recebe a cura, o que acontece? Jesus estava subindo para Jerusalém, né? E ele segue Jesus pelo caminho. Quando a gente recebe alguma coisa, será que a gente agradece o suficiente? Tem alguns exemplos que podem ser citados. Pessoas recebem uma grande graça, um milagre, principalmente de saúde. Terminou o problema, ele esquece de Jesus, ele não segue Jesus pelo caminho. Será que isso está passando pela cabeça de alguém? Será que toca o coração de alguém? Eu recebi um grande milagre, uma grande recompensa de alguma coisa que eu não merecia e abandonei Jesus? Eu queria finalizar a minha fala aqui dessa lição, pastor Leonardo e queridos amigos que estão aqui, e a você que está nos acompanhando, dizendo o seguinte: todos aqueles que buscam Jesus, tentando de alguma maneira ajuda para alguma situação, naqueles dias todos foram acolhidos. E hoje não é diferente. Todos aqueles que em sua sinceridade buscarem a Jesus serão acolhidos. Amém. Muito bem. O que queres que eu te faça? Alguns podem estar olhando para mim e pensando assim: ô pastor, eu queria que Deus salvasse meu casamento, curasse meu filho, tirasse fulano das drogas. Jesus sabia ou não sabia que aquele homem era cego? Sabia? Jesus era cego, ele não estava vendo? Mas por que ele fez essa pergunta? Eu tenho certeza que Jesus queria ouvir dos lábios de Bartimeu o que era prioridade para a vida dele. Jesus quer ouvir de você, professor, você, aluno. O que é prioridade na tua vida hoje? É você se contentar com coisas dessa terra? Ou você se preparar para uma eternidade para viver ao lado dele? Escolha Jesus, que eu tenho certeza que vai ser a melhor decisão da tua vida. Amém. Amém. Meus amigos, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Essa lição foi maravilhosa para a minha vida. Que Deus possa continuar usando vocês em seus ministérios. Amém. 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 Vamos terminar com uma oração nesse momento? Coronel, pode orar para nós? Querido e bom Deus, muito obrigado por esse momento tão especial. Recapitulamos, mas que essa lição ela não fique presa neste momento da nossa vida, que ela seja compartilhada, pregada, testemunhada
na vida de cada um de nós. Amém. Nos abençoe, nos dê um sábado abençoado, é o que eu peço por Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim. Que Deus te abençoe, te proteja, guie tua vida. Que esta nova semana venha ser abençoada por Jesus para você, tá bom? Um grande abraço. Até a próxima semana, se Deus quiser.